Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para me ouvir agora? Ou escutar, né? Um dos dois, né? É escutativa agora. Bom, pessoal, estou feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito desse sistema de plantador e sou amigo do Palu desde a época do NASP, a gente se formou na mesma época e sempre fico feliz. É verdade, né? Aí eu era de Gravador de Cidade Sorriso aqui e ele de Ponta Grossa lá, né? Então a gente tem história desde antes do colégio e o Palu é um grande incentivador aí dessa visão e vocês têm percebido aqui, junto com o Falcão, o Luiz, o Marcelo também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos lá direto ao ponto porque o tema que eu tenho aqui é muito importante. Alguém aqui tem miopia? Nossa, todo mundo hoje em dia, né? Eu também tenho. Qual que é a dificuldade de ser míope? Alguém quer falar em poucas palavras aí? Não enxergar de longe, fica embaçado. Como que você definiria a sua visão quem é míope sem óculos? Fora de foco, né? Não dá para entender direito, né? Parece o box do chuveiro, né? Quando tá ali. Sabe que... Oi. Cara, já aconteceu isso comigo, cara. Isso é história de um míope, literalmente. Eu já me assustei com muita coisa. Quando eu pus o óculos, não era nada, né? E você não é curitibana? Ah, é. É a nossa desculpa de ser... Não vamos falar mal de curitibano, que eu sou curitibano. Então... a gente é míope, né? Por isso que a gente não cumprimenta. Mas sabe por que eu estou falando isso? A gente está vivendo um período de que, infelizmente, as nossas igrejas, que a gente sabe que igreja não é simplesmente o prédio, mas que falando de prédio, e muitas vezes nós que estamos dentro do prédio estamos desfocados. E aí a gente encontra uma realidade que a gente precisa sair dessa rotina, desse problema, e se a gente não tiver a igreja focada, como estamos fazendo aqui no Plantador, nós vamos morrer. Já chegaram a essa conclusão ou não? Creio que no primeiro módulo já deu para dar uma chacoalhada, né? Ou a nossa igreja muda, no caso sou eu, a igreja, né? Ou a gente muda, ou a gente vai morrer. Porque essa é a história das instituições até aqui. Só que nós, como adventistas, nós temos um DNA. E vocês vão ouvir amanhã, né? O pastor vai falar, o Alex vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o DNA adventista. Nós temos um DNA para não ser igual às outras instituições. E temos um foco. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre a questão do foco. E por que eu falei do míope? Porque eu tenho enxergado as nossas igrejas, onde eu tenho passado agora como local, instituição também, míope. Só está enxergando o que está perto e não está enxergando o que está fora. E a gente só enxerga o que está dentro das quatro paredes e esquece o que está fora da igreja. E igreja significa o quê? Chamados para fora, não para dentro. Então, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de uma igreja que está com os olhos fixos na comunidade, nas pessoas. Porque Jesus foi assim. Se você pegar o evangelho, você vai ver que Jesus só está registrado que ele foi 4 vezes ao templo. Sabia disso? Em 3 anos e meio de ministério, só 4 vezes ele foi no templo. E se você tirar a sua vida como cristão, quem sabe antes do Plantador, você resumiria a Atos dentro de um prédio. Isso é igreja. Mas a gente está vendo aqui que isso não é igreja. E a gente tem uma identidade para isso. E aí vem a pergunta, qual que é a nossa identidade? Como que a gente pode acertar o nosso foco? Qual que é o nosso óculos para a gente seguir em frente, para poder enxergar o que está fora das nossas 4 paredes? E é sobre isso que nós vamos falar. David Bosch, ele tem essa frase aí, ó, a missão da igreja deve ser derivada da compreensão da missão de Jesus. Ou seja, a nossa identidade tem que ser derivada do que Jesus fez. Certo ou errado? Mas quantas vezes nas nossas comissões e reuniões a gente discute o que Jesus faria no nosso lugar? Aí vem a questão do míope, né? Eu fui pastor de uma igreja em que não ia ninguém na quarta-feira. Só o cara que abria e cuidava do som. E ele olhou para mim, quase não acontece isso, né? Ele olhou para mim e falou, pastor, enquanto eu estiver vivo, essa igreja vai estar aberta. Não, não morreu. Mas isso foi antes do Covid, imagine agora, né?
Aí, na simplicidade dele, ele não está errado, porque ele pensa que pelo zelo dele, o mais importante é a igreja estar aberta do que o que está dentro da igreja. As pessoas. E ele bem firme comigo, dizendo, pastor, enquanto estiver vivo, essa igreja vai estar aberta. Nem que fique só os bancos aqui. Essa é a missão de Jesus? Jesus veio buscar bancos ou veio buscar pessoas? Jesus veio buscar ministérios ou veio buscar pessoas? Jesus veio buscar ministério de louvor, coral, música boa, cultos empolgantes ou pessoas? Tudo isso só vai existir se o foco for Jesus, e o foco de Jesus são as pessoas. Então não adianta eu fazer um sermão na igreja e brigar o povo vir na quarta-feira. E eles não vêm. Eu tenho que entender o porquê. Tem uma frase que diz assim, igreja só é igreja quando ela é para os de fora. Se a gente não está fazendo igreja para os de fora, a missão não está no centro, não é igreja, é uma reunião. E aí vem na questão do foco, né? O nosso foco tem que ser derivado da compreensão da missão de Jesus. Quanto tempo a gente para estudando o Evangelho? E aí você, olha, eu sou adventista de berço, da igreja do Portão, a igreja de vocês, amigo do Rodrigo desde criança. E eu lembro de passar horas e horas discutindo música, discutindo roupa, discutindo estrutura. E não lembro de discussões sobre Jesus. Lembro de aulas de escatologia, sobre as bestas, etc. E o foco do Apocalipse e a revelação de Jesus deixa ficado de lado. Irmão, se a gente não tiver um foco em Jesus, tudo que a gente faz acaba que não é nada. Porque Jesus, ele é o foco. Ellen White tem um texto muito forte que ela diz o seguinte, que os nossos púlpitos não devem ser usados para falarmos de roupas. Ela diz assim, use os púlpitos para falar de Cristo. E tudo que não tiver de acordo com Cristo, quando você prega Cristo, será deixado de lado. Interessante essa visão, né? Pode até escandalizar alguns aqui. Mas o que ela está dizendo? Primeiro, Cristo vai mudar a tua vida de um jeito que as outras coisas vão ser deixadas para trás. Tudo que não tiver em desarmonia com Cristo vai ser deixado para trás. E aí quando a gente olha para a igreja, a gente olha que Jesus, qual era a missão de Jesus? Vocês já viram o acorde, né? Lá em João, Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu também vos... Ou seja, nós temos que fazer a mesma coisa que Cristo fazia, porque nós somos enviados como Ele foi enviado. E como Cristo foi enviado? Você lembra lá em João, né? No acorde a gente estudou sobre isso. O verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. A mesma glória do Pai. Qual é a glória do Pai? Você lembra? Quando Moisés pediu para ver a glória, ele viu dois aspectos. Vocês lembram? Bondade e qual foi a outra? Misericórdia. Isso é glória. Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós para refletir sua glória. Bondade e misericórdia, é isso que ele faz em todo o evangelho. Bondade e misericórdia. Trata bem quem não merece, tem atos de bondade. Por que nós queremos plantar igrejas? Porque nós queremos seguir a forma como Cristo agiu. E nós somos chamados para refletir a Cristo. E aí quando nós olhamos para Deus, Deus na forma de trindade, você vê que cada um tem uma função. E quando Deus chama a sua igreja para continuar a missão dele, que a missão é de Deus, não é nossa, né? A gente participa como instrumento, ele chama para que nós possamos continuar a obra de Jesus. Se alguém for no Hope Park hoje, eu vou falar sobre isso. A glória de Deus inundando a nossa vida para sermos como Cristo. Se você for ver o santuário era exatamente onde a presença de Deus acontecia, não era? Quando a glória de Deus estava lá, eles falavam, Deus está aqui. Aí, quando Jesus vem, o mesmo verbo que Deus fala para Moisés, faça um santuário para que eu possa fazer o quê? Habitar no meio de vocês. Lá em João vai dizer o seguinte, e o verbo se fez carne e fez o quê? Habitou. Aí eu vou pular um pouquinho lá para o fim. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu no templo? E rasgou como? A Bíblia faz questão de dizer. De cima a baixo. O que o véu separava ali? O santo do santíssimo. O que acontecia no santíssimo? Você lembra? Tinha a arca da aliança. E o que acontecia na arca da aliança? Mas ela simbolizava o que? Vocês lembram? O trono de Deus.
E aí enchia a glória. Por isso que o sacerdote só podia entrar o quê? Uma vez ao ano. Quando rasga o véu de cima a baixo, está dizendo que é uma ação do céu para a terra, de Deus. Jesus morre, rasga o véu, o que isso simboliza? Que agora não tem mais separação. Ou seja, agora eu não preciso de um sacerdote para fazer intercessão por mim. Porque agora eu tenho livre acesso aonde? Ao trono, ao Pai. E onde está o trono tem a glória. O que é a glória de Deus? Vamos voltar ao que eu falei agora há pouco? Moisés viu? Bondade e misericórdia. O que é uma igreja? A gente fala que nós somos a luz do mundo. Por que é a luz do mundo? Porque nós queremos refletir o quê? A glória. Lembra que o sacerdote falava? Que o Senhor faça o quê? Resplandecer o seu rosto. Quando Moisés viu o rosto de Deus, viu a glória, o que era o rosto? Bondade e misericórdia. Isso é demais, isso é fantástico. Porque a nossa igreja, ela só é luz quando ela reflete a glória de Deus. E qual que é a glória de Deus? Não é a gente contratar um canhão de luz e ficar pensando, agora está iluminada a cidade. Mas é quando eu estou lá com os fracos, e Jesus diz, quando você dá água para quem está com sede, quando você visita quem está preso, quando você está no meio do povo, acontece a bondade e a misericórdia. Quando você faz para os pequeninos, fazendo para mim. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus tinha esses 3 focos aqui, ó. Jesus, ele sabia qual era a identidade dele, ele sabia qual era a missão dele, por isso ele tinha um foco profético. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Vamos voltar lá? João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e fez o quê? Habitou para quê? Para mostrar a glória igual à glória do... Jesus veio com um foco profético, porque ele tinha uma identidade clara que ele era Deus. Por isso que no Evangelho de João várias vezes aparece Jesus falando assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. 7 vezes aparece, porque Jesus é Deus. Por isso que no capítulo 1, verso 1 de João diz, e o verbo se fez carne, né? Verso 14. Verso 1 diz, e o verbo era Deus e estava com Deus. Voltando aqui, Jesus também, sendo Deus, ele veio no seu foco sacerdotal, porque ele veio para cumprir o cordeirinho, mas ele também veio para cumprir o santuário na terra, lembra? Veio habitar entre nós. E também ele continua sendo rei. Por isso que ele senta ao trono, e no trono de Deus tem a glória. Você vai juntando as coisas, é um quebra-cabeça que você vai ver, sempre vai terminar em bondade e misericórdia, porque isso é Deus. Eu não vou falar aqui por causa do tempo. Mas aqui, seguindo, o que a gente consegue perceber? Jesus, com foco profético, ele proclama, ele tem uma mensagem para dar, ou seja, a humanidade tinha uma ideia de Deus que não era a ideia verdadeira de Deus. Você já viu que até hoje o povo é assim, né? Fala que o Deus bonzinho é o Deus do Novo Testamento, o Deus mau do Velho. Mas quando Moisés viu a glória é o Velho, e a glória de Deus é bondade e misericórdia. E quem aparece em todo o Velho Testamento é o próprio Cristo, que é o arcanjo Miguel. Ou seja, ele veio proclamar onde o povo estava perdido. Quem é Deus? E eu estava pregando agora há pouco numa igreja, e eu estava fazendo uma santa ceia. E eu li João 13, e aí Jesus diz assim, saberão que sois meus discípulos quando amardes. Não é quando você deixa de comer carne de porco, quando você guarda o sábado. A pior coisa é você se perder num bairro, né? Perguntar onde é a igreja adventista, ninguém nem sabe. E aí ele fala, adventista? O que é adventista? É aquela igreja que não faz nada no sábado? Que não come carne de porco? Uma vez eu fui cortar o cabelo, numa cidadezinha que eu era pastor, como falei que era adventista, o cara falou, você é daquela igreja que não come porco no sábado? É quase isso, né? Irmãos, nossa, 2 minutos, não está nem de carro, né? Mas o que está acontecendo? Como que Jesus fala que nós devíamos ser reconhecidos? Como que nós somos chamados discípulos? Acabei de falar, né? João 13, 34, acho que é o verso. Então, quando você falar que é adventista, o que as pessoas deveriam falar? Você é daquela igreja que o pessoal se ama, porque é uns aos outros, né? Eu já fui pastor nos bairros que era o contrário. Você é daquela igreja que o povo quebra o pau. Decepção? Ixi, aí.
Ainda bem que ele não conheceu, né? Senão ia ser espírita, né? Mas você vê, qual que é a nossa identidade principal? A gente sabe que comer carne de porco é bíblico, claro, não estou aqui, né? Não vai querer sair daqui e comer um bacon agora, né? A gente sabe que guardar o sábado é importante, porque a gente celebra a missão. Mas o vital é o amor, porque Deus disse, né? Através de João também, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha o que Jesus faz, o seu foco. Ele proclama quem é o Deus verdadeiro, ele é amor, ele é bondade e misericórdia. E aí como que ele faz para mostrar esse Deus? Servindo. Por isso que eu falei de João 13. Qual que é o método de liderança de Jesus? Você já olhou lá em João 13? O servo. Todo mundo acha que ele vai ter que servir os outros. E Jesus diz assim, quem você acha que é maior vai ter que servir aqueles que são os escravos, que a palavra ali é escravo, né? Ou seja, o método de Jesus liderar é bacia e toalha. Ou seja, você quer ser líder? E você está aqui para plantar uma igreja nova? Essa igreja que tem que ter a glória de Deus, tem que levar bacia e toalha onde for. Por que a gente tem briga na igreja? Porque não tem bacia e toalha. E se não tem bacia e toalha, vai ter bondade e misericórdia? Aí a gente vai discutir até sobre o vaso que está na frente da igreja. Não pode sair do lugar! E cadê a bondade e misericórdia, né? Por isso que Jesus servia, porque ele queria proclamar quem era esse Deus. E aí, ele sendo o líder da igreja, a igreja é fundamentada nele. Por isso que quando ele pergunta para os discípulos, quem que o povo diz que eu sou? O que o povo falava? Elias. Ninguém sabia quem era Jesus. Irmãos, eu falei isso nas igrejas que eu plantei e vou falar para vocês. Tudo que a gente está falando aqui é importante, mas se a nossa igreja, Jesus não for o Senhor, nada vai valer. Se a gente não entender quem é Jesus, o coach pode acontecer, os ministérios podem acontecer, mas se não tiver Jesus ali no meio, de nada vale, porque ele é a essência. E o que as pessoas falavam de Jesus? Ele é um profeta, ninguém sabia quem era Jesus. Aí Pedro acertou, o que Pedro falou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Deus olhou e falou, muito boa, Pedro. Foi Deus que te revelou, né? Só que ele falou assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra que é o fundamento da igreja? A gente sabe disso, né? Tem gente que diz que é Pedro, coitado. No mesmo capítulo, Pedro é chamado de Satanás, né? Que daí Jesus fala, eu vou morrer. Pedro fala, não vai morrer, no mesmo capítulo. Jesus olha para Pedro e fala, reda-te daqui, Satanás. Então ele não é a pedra, dá para ver ali, né? Qual é o fundamento? Jesus. Ou seja, se a gente não tem fundamento, tudo que a gente faz vai desmoronar. Por que as igrejas desanimam e acabam? Porque o foco é culto, o foco é programa e o foco é evento. A própria palavra já diz, né? O que é evento? É evento. Depois que termina, o que sobra? Não tem processo. Oi? A bagunça, mas isso passa, né? Porque a bagunça também é de Deus, é boa, né? No sentido de estar junto comendo, vocês já viram isso? Só que tem que ter uma intenção para a bagunça, né? Tudo intencional. Você vê, eu lembro quando eu era criança, a gente não podia ter escada, até a igreja do Porto, agora estão pondo escada de novo, né? Eles tiraram a escada, Paulo, sabe por quê? Porque a gente ficava conversando, sentado na escada. Aí para os jovens não ficarem mais sentados na escada, vamos fazer uma rampa. Acabou a conversa. E você percebe que... Oi? Acabou os jovens, né? Mas olha o que acontece. A gente acha que o maior problema da igreja é a conversa. Quando é na conversa que a gente consegue amar um ao outro. Porque se a gente só vai para ouvir um pregador e vai embora, não tem comunidade. E se não tem comunidade, a gente não come junto, a gente não ouve junto. É aí quando a gente se encontra para discutir música, para discutir roupa, para discutir qualquer outra coisa. Que não seja Jesus, entende? É claro que tem que ter ordem, é claro que tem que ter reverência. Mas quem que tem que ser o foco da reverência e da ordem? Cristo! Aí que está. Por isso que ele é o líder, ele é o fundamento. Nossa, o tempo não para. Vamos lá. O que nós temos que fazer então? A gente tem que redefinir. Ué, não está passando aqui. Passa aí para mim, por favor. A gente tem que redefinir o papel da igreja. Porque se a gente olha Jesus como centro, e ele sendo aquele que serve, aquele que está liderando, aquele que é o fundamento, aquele que é o sacerdote, que está ministrando as pessoas, a gente olha para a nossa igreja e tem a ver com o que a gente faz hoje?
como igreja, entre aspas, qual é o nosso foco principal? Paulo, volta no meu irmãozinho lá, né? Mais para cá. Enquanto tiver aberta, enquanto a igreja estiver aberta, nós estamos cumprindo a missão, não importa se o banco está vazio. Mas se não tem pessoas, não tem igreja. E Jesus foi forte quando ele diz o seguinte: se tiver um ou dois, ou melhor, se tiver dois ou três, o que é uma igreja para Jesus? Quantas pessoas? Olha que interessante, né? Ele fala se tiver dois ou três. Ou seja, a quantidade. Sabe, a gente fica preocupado, como nós vamos abrir uma igreja, só tem dois ou três, se você tiver em nome de Jesus, Jesus está no meio, Jesus é o Senhor, as coisas vão fluir, porque a glória está ali, entende? Então a nossa preocupação não é quantidade, mas hoje em dia a gente mais se preocupa com quantidade, porque a gente esquece do foco. Primeira coisa, nossa igreja tem que ser uma igreja que proclama, porque nós queremos seguir igual Jesus. Jesus proclamava, não proclamava quem era o verdadeiro Deus? A nossa igreja tem que ser o reflexo. Opa, consegue voltar? Acho que eu passei. Aí voltou aqui. Tem que ser o reflexo de Jesus. Então o que nós temos que fazer como igreja? Anunciar o evangelho e anunciar que Jesus é o Senhor. Lembra lá do acorde quando fala que temos que ver uma vida questionável? Por que a gente tem que ver uma vida questionável? Porque a pessoa olha para você e fala: nossa, mas por que você é tão legal? Por que você é uma pessoa tão diferente? Qual que é a tua resposta? Tem uma pessoa que mudou minha vida e ele é Deus. É Jesus. Você não vai responder porque eu não como carne de porco. Eu como glúten todo dia. Estou brincando. Ou seja, não é comportamento no sentido de roupa, de outras coisas, de música. Você vai falar, é Jesus. Ah, pastor, você está batendo muito nessa tecla. Porque eu estou falando de estética. Eu não sou contra isso. Só que quando está à frente de Jesus, vira um problema. Entende? Vocês estão comigo aqui ou não? Jesus tem que ser o Senhor. Então a gente tem que proclamar, levar o evangelho, proclamar que Jesus é o Senhor. Aí essa igreja que está na cidade, sendo Jesus e refletindo a glória, o que ela vai fazer? Ela vai ministrar a cidade. Lembra que Jesus fala que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, em João 14 ele diz que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele. Porque ele e o Pai iam fazer morada em nós. Se a nossa comunidade está num bairro carente, ou num bairro classe média, ou numa classe alta, não importa, estando num bairro, essa comunidade tem que ser uma referência em ministrar as pessoas. A gente não dá curso de culinária, ou curso de saúde, ou curso de finanças, se não for para outro motivo, se não ser como Jesus, para ministrar as pessoas. Porque Jesus se interessa no corpo completo da pessoa. Porque você sabe que não existe essa visão dualista grega, né, na Bíblia. A Bíblia é hebraica. Aquela visão de ter o corpo e o espírito. Isso aí não existe. Isso é uma dualidade chamada de a dicotomia, né? Que daí a pessoa dentro da igreja é o espiritual. Fora da igreja, acho que o pastor Falcão falou um pouco sobre a liderança, né? Espiritual. Ou seja, a liderança espiritual, ela é do mesmo jeito que ela está fora. Não é um prédio que faz ela santa, né? Às vezes, até do jeito de entrar, as pessoas mudam dentro da igreja, né? Fala, vou falar mais baixo. Tem uma historinha que diz, né, que uma mulher de um líder da igreja uma vez chegou na igreja com mochila e tudo. E era uma igreja pentecostal, e aí o povo glorificou, né? Falou, a irmã tá que nem Davi, habitando na casa do Senhor para sempre, quer morar aqui e tal. E fizeram a festa. Ela falou, não. Sabe o que quer? Eu quero morar na igreja porque aqui na igreja meu marido é um santo. Mas na minha casa, ele é o capeta. O que é isso? Dicotomia. No futebol eu sou de um jeito. No louvor eu sou de outro. Mas Jesus está onde, irmãos? Quando Jesus morreu, o que aconteceu no templo? Nós acabamos de falar. Rasgou. Você sabe qual que é uma das únicas igrejas que prega o santuário, né? É a nossa igreja, a igreja adventista. E como que a gente tem a ousadia de dizer que o prédio da igreja é o templo? Se a gente acredita que o santuário está onde? Tem 2 santuários, né? Tem o santuário celestial e onde é o outro santuário? O templo do Espírito Santo é o corpo. Ou seja, onde você vai, quem está junto? É o santuário, é santíssimo.
É o futebol, é você jogando, é você assistindo, é a glória de Deus em todo lugar. Por isso eu não posso ser mais bonzinho na igreja e terrível fora. É difícil, é difícil. Hoje eu só tenho 4 minutos, é mais difícil ainda. Vamos continuar aqui. Então, o que acontece? A gente tem que estar na cidade para fazer a diferença, para servir. E Jesus, como líder, ele chamou discípulos para fazer o quê? Capacitar. A igreja tem que ser um porta-aviões, não um hospital. Já viu essa frase? A igreja é um hospital, porque aqui só tem doente. Quem gosta de ir no hospital aqui? Eu não gosto. A gente fala que a igreja é um hospital, até a comida do hospital é ruim. Quem que vai querer ir na igreja hospital? Oi? Você gosta? Daí é o B.O., né? Só que assim, a igreja não é um hospital. A igreja é um porta-aviões. Porque todo sábado ela está enviando os seus membros para serem Jesus. Para demonstrar glória, que é o quê? Bondade. Ou seja, Jesus capacitou os seus discípulos para amarem uns aos outros. Por isso que ele disse, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Qual que é o foco triplo da igreja, então? Nós temos que ter uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Isso é uma palavra que está na moda agora, né? Igreja missional é uma igreja que está em missão. Só que essa missão não é nossa, né? Você sabe, a missão é de Deus. Nós somos participantes. Deus chamou eu e você para fazer a diferença. E amanhã vocês vão ver, o pastor Alex vai falar aqui. É demais a palestra dele sobre o DNA adventista. Quando a gente entende qual é o nosso DNA, você vê que a gente tem mais motivos para ser proféticos. Ou seja, a igreja adventista não é mais uma igreja no bairro. Esses dias a gente estava querendo plantar uma igreja e alguém falou assim, pastor, mas lá só tem uma igreja a cada esquina. Eu falei, alguma é adventista? Aí a pessoa falou, não. Nós não somos iguais a outras igrejas. Porque a gente tem um chamado. Eu não vou gastar os meus minutos para falar sobre isso, porque o pastor Alex vai falar. Mas esse chamado leva a gente em missão para ser uma igreja encarnacional. O Verbo se fez carne e habitou entre... Por que a igreja é o corpo de Cristo? Porque ela está em movimento. Corpo que não tem movimento, fica igual eu, obeso. E depois de ficar obeso, se continuar assim, vai acontecer o quê? Vai diminuir a sua vida. O pastor George Knight é o meu autor preferido da igreja. Ele tem um livro chamado A Senhora Gorda e o Reino. E ele diz que a mulher gorda, a senhora gorda, é a nossa igreja. E ela está cheia de pacotes e o reino é uma porta. E aí ela tem que decidir. Ou ela emagrece, ou ela larga sacolas, ou ela não entra no reino. O que está acontecendo? A gente está perdendo foco. Porque a gente não está indo para ser glória. A gente está indo para ser mais uma igreja para fazer culto. E aí, mais uma igreja? Vamos ser sinceros que tem igreja que faz culto melhor que nós, às vezes. E hoje em dia até conteúdo. Você pega um pastor, o Ed René, por exemplo. O cara fala demais, prega demais. Eu admiro os sermões dele. Mas ele não tem uma coisa. Ele não tem essa visão. Ou seja, hoje ele plantar uma igreja vai ser mais uma igreja para culto. Você sabe que para eles o reino acontece aqui na terra, não é um reino vindouro. Então Jesus vai voltar para governar a terra. Por isso que eles se engajam em política, etc. Porque a ideologia deles leva a acreditar que Jesus vai ser o grande político desse mundo. Nós acreditamos nisso como adventistas? Por isso que a gente não se envolve com política, porque a gente acredita que a única solução é quem? Jesus. Jesus é o Senhor. Por isso que na estátua de Daniel, qual é a solução? A pedra que faz o que com a estátua? Destrói tudo e diz que ela enche a terra. É a glória de Deus enchendo a terra. Bondade e misericórdia para todo mundo, quando Ele renova a terra. A única solução é Jesus. Bom, por isso que tem esse foco tríplice que é a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a ideia da Trindade, né? Se você olhar para Deus o Pai, Deus Pai, na Bíblia, ele tem um aspecto de justiça, né? Então ele aparece sempre como aquele que adota, porque ele é o Pai, ele traz para junto dele. É a família de Deus o Pai, né? Nós amamos porque o Pai nos ama, está na Bíblia, né? Então isso nos leva a amar. A justiça de Deus não é igual à nossa justiça. Porque a nossa justiça é meritocrática, né? A justiça de Deus é pela graça, é pelo amor. Você crê, está salvo. Não crê, não está salvo, né?
a justiça do filho, ou melhor, o aspecto do filho na igreja é a compaixão. Então nós temos que ser uma igreja que reflete Jesus como filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Jesus é aquele que serve, que está junto, que veio mostrar claramente quem é Jesus. E o Espírito Santo é aquele que envia missionários, né? Então é mais ou menos assim, a nossa igreja está fundamentada na justiça, na compaixão e no poder, só que não desse mundo. De Deus, né? A justiça de Deus, a compaixão de Deus, a compaixão do poder do Espírito Santo. A função do poder do Espírito Santo, porque nós fazemos tudo porque o Espírito Santo nos capacita. Bom, vou terminar com isso aqui. Vou passar um pouquinho, porque isso aqui que é o mais importante, né? De tudo que eu estou falando aqui, a nossa igreja tem que ser uma igreja que está pautada na comunhão, relacionamento e missão. Já ouviu isso? A gente fala isso na igreja normal, tradicional, e que a gente sempre fala lá na escola sabatina, quando estudaram, que eles querem alcançar essa ideia aqui. Só que acaba que vira uma coisa que, do mesmo jeito que fala aqui, o que é isso, comunhão? É o foco tríplice da igreja. Nós queremos plantar igrejas que sejam igrejas proféticas, por quê? Porque elas levam o evangelho. O que a gente faz na igreja que é profético, que leva o evangelho? Está aqui, ó. Tudo que está envolvido com Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, nós estamos levando o evangelho. Tudo que está envolvido com adoração, quando a gente adora, é porque nós temos uma mensagem para celebrar, para profetizar. Quando a gente ora também, então tem a ver com a nossa liturgia, com a nossa proclamação, e isso leva também à comunhão, nossos cultos, tudo isso é importante. O problema é que a gente tem parado nisso aqui só. E o resto? Aí você vai ver. Qual que é o foco sacerdotal, que é o papel de Cristo, né? Quando a gente está envolvido na cidade. E aí a igreja tem que trabalhar o quê? É uma igreja que serve, porque é igual a Jesus. É uma igreja que pastoreia e é uma igreja que comunga. Sabe o que eu tenho falado com as minhas igrejas, que nós temos sofrido? Depois da pandemia, as pessoas não têm ido mais na igreja, preferem muitas vezes assistir pela internet. E as igrejas menores estão assim esvaziando cada vez mais. E eu percebi, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo culto. Pandemia tirou nossos cultos? A gente descobriu que dá para fazer culto online. Aí olha que vê, a igreja que passou mais de 100 anos discutindo roupa para ir no culto, começou a assistir culto de bermuda e regata na frente de casa, de pijama. A gente viu, peraí, a gente ficou tanto tempo discutindo isso e agora eu posso ficar em casa assistindo? Aí teve gente que acostumou. Se a gente só oferecer isso aqui, só culto, as pessoas vão continuar em casa, porque ela não tem senso de comunidade. As igrejas que nós estamos plantando aqui são igrejas para terem culto? Se for para ter culto, igual eu te falei, tem um monte de igreja. E não é só adventista, um monte aí. Né? Nós estamos plantando uma igreja para ser Jesus. O que Jesus faz então? Serve, pastoreia e comunga. Se a nossa igreja aqui que nós estamos plantando, que sou eu, se eu não pastoreio, se eu não estou em comunhão, se eu não estou ali servindo as pessoas, não é igreja, você já viu isso. É uma reunião de pessoas que está ali só para ter um encontro, só. Por isso que aí, ó, até a escada que eu falei que tira, porque estava fazendo bagunça, se torna importante. Por que eu não posso sentar na escada com a galera e começar a pastorear eles na escada? Eu tenho limite quanto a isso? Claro que não, porque Jesus, ele não esperava as pessoas virem até ele. Se você for ver, Nicodemos vai até Jesus, certo? Ele aceita Jesus quando ele vai até Jesus? A Bíblia não dá resposta, Nicodemos some. Sabe qual que é a história que vem depois de Nicodemos? A mulher samaritana que está no poço. E não é ela que vai até Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus fez questão de passar por Samaria porque ele tinha que passar por lá. Em outras palavras, porque ele tinha que encontrar com ela. Ou seja, não são as pessoas que vão até a igreja, mas é a igreja que vai. Você já viu na delegacia alguém pôr uma faixa e falar assim, ó, todo mundo que comete crime venha para cá para ter uma vida renovada. Fique preso aqui porque o governo vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Alguém faz isso? A gente faz isso toda vez que tem Semana Santa, que tem curso como deixar de fumar. Coloca uma faixa lá, venham, aqui tem todos os segredos. O que Jesus fazia, irmãos? Ele colocava a faixa e esperava o povo? O que ele fazia? Jesus é alguém na Bíblia que é o mais festeiro. Qual era o apelido de Jesus? Comilão. Onde tinha festa, ele estava lá. Jesus estava falando sobre isso, o irmão perguntou, pastor, por que Jesus não era gordo? Porque ele andava, né? Não tinha carro. Ele comia bem, porque ele estava junto com pessoas. Então ele sentava à mesa. Né? Algumas pessoas criticam
chamando a igreja de fariseu, alguns líderes, alguns pastores, assim, eles não sentam com os pobres. Jesus sentava com os pobres? Sim, mas sabe com quem que ele sentava também? Com os ricos. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas. Se Jesus fosse escolher para sentar uma mesa, ele sentaria com o Lula ou com o Bolsonaro? Nossa, aí que era, né? Irmãos, ele sentaria com os dois. Porque ele é bondade e misericórdia independente de quem é. Não, o centrão também não, né? Ele sentaria com todo mundo, sentaria com o centrão, com todo mundo. Porque serve, tem relacionamento. E por último, é uma igreja que tem missão. O que é missão? É entregar folheto lá. Entregar um livro uma vez ao ano e fazer um impacto. Missão é viver com as pessoas. O pastor Rodrigo Silva falou uma frase esses dias, né, numa entrevista que ele deu, que Deus não precisa de advogado, ele precisa do quê? Vocês lembram? Ele precisa de testemunhas. Uma igreja que está em missão, ela tem o foco régio, que é a igreja que testemunha, então ela proclama e ela ensina. Vocês estão vendo que os três são muito parecidos? Isso é a igreja. O que acontece hoje? E eu vou terminar com isso. A nossa igreja é míope. A gente só está enxergando só aquilo ali, só o que acontece dentro dos prédios, das quatro paredes. Uma igreja pode acontecer debaixo de uma árvore? Muitas igrejas acontecem. Sabe o que eu acho lindo aqueles testemunhos da África, né? O povo lá debaixo da árvore adorando. Aí qual que é a nossa forma de ajudar? Nós do Brasil, dos Estados Unidos? Vamos construir uma igreja para ajudar eles. A gente vai ter uma palestra aqui no quarto módulo falando sobre isso. Você sabe quem que instituiu o prédio para a igreja? Constantino. O mesmo que mudou sábado para o domingo. Então, meus irmãos, para terminar, nossa igreja tem que ter esse foco. Qual que é a nossa identidade? Se você fosse falar em uma palavra, alguém perguntasse qual é a identidade da igreja que você está plantando? Amor, salvação. Que isso se resume a um nome. Já pensou? Alguém pergunta, qual que é a identidade da tua igreja? Jesus Cristo. É Deus sendo glorificado pelo Filho, que é glorificado em nós. Está vendo esse passo? E nós somos glorificados com o Espírito Santo. Eu posso fazer uma oração, Paulo? Sabe, porque quando eu olho para isso aqui como igreja, eu vejo que, olhando isso para a nossa realidade, parece muito difícil uma mudança, né? Porque a gente está tão acostumado com o primeiro. Não é fácil plantar a igreja. Você sair do teu conforto, vocês estão fazendo isso. Para uma igreja, você não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus é por nós, você chegando nesse lugar, a glória de Deus vai estar brilhando lá. E é por isso que eu amo plantar igrejas, porque eu quero fazer parte da glória de Deus. E quero fazer como Moisés. Moisés, quando viu Deus, o que aconteceu com o rosto dele? O que aconteceu com o rosto dele? Ele desceu, como que as pessoas receberam ele? E aí pediram para ele fazer o quê? Aí Moisés podia ter falado, eu não vou pôr véu nenhum, porque agora vocês vão ver a glória de verdade. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Ele acabou de ver que Deus é bondade e misericórdia, ele vai discutir por um véu. Sabe o que eu entendo que é o véu? A minha aplicação teológica. Falo, são igrejas plantadas com essa visão aqui. Esse é o véu. Tem pessoas que não estão preparadas para ver a glória de Deus totalmente. Mas a partir do véu vão poder comungar, estar junto, relacionamento para chegar perto desse Deus. Por isso que se a nossa igreja plantar igrejas com essa visão, nós não estamos para declínio, nós estamos para renovação. Quantos aqui querem ter a identidade de Jesus, aonde estão? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. São tantas coisas que estamos conversando e discutindo aqui. A gente fica até emocionado em saber que a missão é Tua e o Senhor escolheu a gente. Mesmo com nossos erros, com as nossas imperfeições, com tudo que falhamos, o Senhor já conhece antes. E o Senhor olha para nós e fala, filho, a minha graça te basta. E assim como o Senhor enviou Jesus, o Senhor nos envia para refletirmos a Tua glória para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não sabemos com quem nós vamos conversar, vamos entrar em contato, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E por isso, Senhor, ajude para que cada um de nós seja um farol a brilhar a Tua glória. Que de nós emane o Teu Espírito Santo, para que o fruto do Espírito esteja em nós com bondade e misericórdia, para impactar as pessoas. E se a nossa igreja precisa ser um véu para trazer pessoas que não estão preparadas
para entrar em contato contigo, que nós possamos ministrar a essas pessoas, para que elas façam parte da nossa comunidade, para levar outras pessoas ainda para mais perto do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal.